Olá família, graça e paz abençoados, família da fé, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. Vamos trazer aqui um esclarecimento sobre esse tema: a minha santidade ou a santidade do Senhor em mim. Esse é o tema que nós iremos desfrutar. Já te peço que você deixe teu like, comente à vontade e se essa mensagem te edificar, compartilhe aí, que eu tenho certeza que também vai edificar outras vidas, principalmente aqueles que amam a verdade, amam a palavra de Deus. Pois bem, a minha santidade ou a santidade do Senhor em mim? Eu quero ler o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, que diz assim, preste bem atenção. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. 16. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Queridos, isso aqui não é uma condição. Isso aqui é uma afirmação. Isso aqui é uma imputação. Essa frase aqui, ela não está dentro de um condicionamento, de que eu preciso ser santo por mim mesmo. É a minha santidade ao Senhor. Não, não é isso. Isso é uma afirmação do Espírito por boca de Pedro. Versículo 15, vou ler novamente. Mas como é santo aquele que vos chamou, vírgula, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Porque o Senhor é santo, aí o apóstolo Pedro disse, sereis santos. Porque Deus é santo, os seus filhos são santos. Não é porque o seu filho auto se santifica. Não, é porque ele foi santificado pelo Senhor. O Filho de Deus, ele é santo. Ele é um santo do Senhor. Santo no sentido de ter sido santificado. Agora, a questão dele andar em santidade, aí é opcional. Aí é uma questão de escolha. Mas ele em si, a natureza dele, já é uma natureza espiritual de santo do Senhor. Agora, é claro que tem a questão das obras da carne, que ele pode andar nas suas paixões, nas suas concupiscências, nas suas inclinações, mas isso não invalida a santidade de Deus nele. Quem está entendendo? Ele terá como consequência das suas escolhas tudo aquilo que ele semear, ele irá plantar, ou tudo aquilo que ele plantar, melhor dizendo, ele irá colher. Tudo que ele semear, ele vai colher. Mas isso não invalida a questão de ele ser um santo separado do Senhor. Sede santo, como é santo o vosso Deus. Agora, sede santo em vosso procedimento, em todo o vosso procedimento. Ser santo em todo o vosso procedimento, aí é a questão. Que muitos não andam em santidade nesse sentido, no seu procedimento. Mas isso não impede, não invalida de que ele já é um santo do Senhor. Por quê? Porque a minha santidade é uma coisa. A santidade do Senhor em mim é outra história. E para a vida eterna, preste muita atenção, porque tem gente que entra em confusão aqui, e aí ouve a palavra da graça, mas
os ouvidos já estão, sabe, com comichão, não prestam atenção, e até alguns irmãos do sistema religioso tradicional, eles ouvem aqui as mensagens da graça, mas eles só ouvem para criticar o pregador. Eles não prestam atenção no que tem sido pregado, eles não atentam. Né? Paulo disse, ouvide tudo e reter o que é bom, mas eles não ouvem, eles não conseguem ouvir, tem comichão nos ouvidos. Porque eles já estão tão acostumados a ouvir o pastor, ouvir o líder dele, que eles não conseguem estudar a palavra de Deus com imparcialidade, sem ser tendencioso à religião e a direção pastoral deles. Eles esquecem que a direção pastoral que nós devemos ter é a do Espírito. Né? É a de Deus, é da palavra. Então, abençoados, se eu for me justificar diante de Deus pela minha santidade, eu estou frito. Não tenho condição. Não existe possibilidade alguma de argumentação diante de Deus pela minha fidelidade, pelos meus méritos, pelos meus esforços, pela minha santidade. As minhas obras de justiça, elas não valem nada diante de Deus. Deus, por boca do profeta Isaías, ele disse que as vossas obras de justiça são como trapo de imundícia. Se você for contextualizar, pesquisar, entrar no assunto, trapo de imundícia era basicamente, se a gente fosse traduzir para os dias atuais, era o absorvente da época que as mulheres usavam naqueles períodos de menstruação. Então as obras de justiça daquele povo era como aquele trapo de imundícia, como aquele sangue que aquelas mulheres naquele tempo, dentro daquele contexto, era vista como mulheres impuras, que tinha que ficar pela lei, tá? Pela lei. Então, para aqueles que gostam de guardar a lei, então o marido, quando a sua mulher estiver naquele período, tem que ficar um período separado, acho que de 7 dias. E a mulher tem que ficar lá isolada. E aí, vocês fazem isso? Por que querem guardar a lei? Então, as obras de justiça daquele povo era como aquele trapo de imundícia. Então, as obras de justiça, a autossantificação, sabe? O esforço humano de se aperfeiçoar diante de Deus por meio de quaisquer obras é inútil. Porque a minha santificação, ela não vale nada diante da santidade de Deus em mim. Então, quando Pedro diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sereis santos, como é santo, como eu sou santo, ou como é santo o vosso Deus. Olha o que está escrito em Hebreus, eu vou ler aqui alguns versículos na carta aos Hebreus, porque algumas pessoas insistem em distorcer a nossa fala. Esse povo que prega a graça, eles dizem que é pela graça, que não precisa fazer nada, que a salvação eterna já foi outorgada, então eles não precisam fazer absolutamente para serem salvos. Com certeza. Você não precisa fazer nada porque a salvação eterna não depende de você. Eles dizem que não precisa ser santo. Não, nós não dizemos isso. Precisa ser santo, sim. Santo de Deus, separado de Deus, escolhido por Deus, eleitos por Deus. Isso é ser santo. Ser santo para ser salvo é algo que vem do próprio Pai. Agora, eu me santificar para me salvar, aí é religiosidade. Aí não cabe dentro do propósito da salvação eterna. O salvo, ele é santo, porque ele foi santificado pelo Senhor. Ele é santo no Senhor. O salvo, ele não é santo porque ele se santifica, porque ele não bebe, porque ele não usa cigarro, porque ele não curte festa, porque ele não é do mundo, até parece que ele é de Marte. Não. O salvo, ele é salvo porque ele é santo de Deus, é escolhido por Deus. Agora, ele deve viver em santidade como filho e não para ser filho. É diferente. Ele deve viver em temor porque ele é filho e não para se tornar filho. Ele deve obedecer o evangelho de Cristo porque ele é santo e não para se tornar santo.
Ele se santifica dentro da santidade do Pai e não na dele. Em Apocalipse, João disse: aquele que é santo, santifique-se mais. Ó, já é santo. Aí ele se santifica mais no Senhor. Pegou aí? Ele não era santo e se tornou santo. Ele não escolheu ser santo para se salvar ou para ser um salvo. Aquele que é santo, santifique-se ainda. E aquele que é imundo, que é sujo, suje-se ainda. Então, sujo no sentido da perdição, o imundo no sentido de não obter a salvação eterna, ele continua na sujeira, na imundícia. O cão que voltou a comer o vômito e o porco, depois de lavado, voltou ao lamaçal. Mas o que é santo? Santifique-se mais. Ele já é santo. Porque é uma condição de Deus. Sede santo como é santo vosso Deus. Ele já é santo. E aí ele se santifica mais ainda no Senhor, mediante o conhecimento da sua graça. Entendeu, abençoados? Então, para aqueles que indagam, que questionam, então vocês não pregam santidade. Nós pregamos santidade sim. Com certeza. Agora a santidade do Pai em nós. E não a nossa no Pai. Porque o homem não tem condição de se tornar santo para a salvação. Ele é um santo salvo. Por isso ele se santifica no Senhor, mediante a obediência à palavra. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí, então, nós estamos pregando santificação. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ver o Senhor aqui aplica em relação à salvação? Não, irmão. Ver o Senhor aqui está falando do manifestar da sua graça, da sua glória, da sua bondade, da sua generosidade. Está falando de reinar em vida, de viver em triunfo, em perfeita vitória, em paz e harmonia e no descanso do Criador. Ver o Senhor aqui é nesse sentido de desfrutar do reino de Deus. Sem a santificação, ninguém desfruta do reino de Deus. Paulo disse: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isso é a manifestação da santidade, da santificação. Eu sou um santo, santo no Senhor, salvo no Senhor. Agora, se eu não vivo em santidade, eu não posso desfrutar da paz, da justiça e da alegria no Espírito Santo, porque nisso aqui constitui-se o reino de Deus. Eu não posso reinar em vida, eu não posso viver a vida abundante que Cristo falou, se eu não andar nas regras do Evangelho. Mas não para me tornar um santo salvo, porque eu sou um santo separado, salvo. Nós somos santos separados, salvos, eleitos no Senhor. E aquele que conheceu a verdade da palavra, ele se santifica ainda. Quem é santo, santifique-se mais. Amém? Eu que não me santifique por meio do jejum, eu que não me santifique por meio da oração, eu que não me santifique no altar não para ver se eu vou para o céu. Aí você está condicionando o céu, a eternidade, às coisas da terra. Jejum, comida e bebida é coisa do céu ou da terra? Agora imagine que Deus ia condicionar a salvação em um pedaço de carne, em um pedaço de pão e um copo de café. Porque você acha que para se santificar tem que fazer jejum para ir para o céu? Imagine que Deus, na sua sabedoria, iria condicionar a salvação a uma ida sua em um templo religioso que o pastor inventou e dizendo que é casa de Deus. Porque a minha palavra, a palavra da graça de Deus, a Bíblia que nós lemos, diz tanto no Velho Testamento como no Novo, que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Você quer que eu leia? Eu me refiro aos religiosos que, por certo, entram aqui na live. Vamos lá, vou ler. Isaías capítulo, vou lá no Velho Testamento, vou lhe mostrar que desde o Velho Testamento, Deus nunca habitou em templo feito por mão de homens. E o templo que Salomão levantou? Salomão levantou um templo que o pai Davi desejou, mas Deus não pediu.
Ah, mas ali Deus manifestava a sua glória e aquela casa era chamada de casa de oração. Era chamada de casa de oração para aquele povo, dentro daquele contexto. Era casa de oração daquele povo. Que casa de oração hoje somos nós, a nossa mente. Nós somos a casa que o Pai habita. E esta casa deve ser uma casa de oração. E Paulo disse, orai sem cessar, ou seja, em todo o tempo. Oração é uma comunicação, é uma relação ou um relacionamento que o filho deve ter com o Pai e por meio, sabe, de uma mentalidade saudável, de uma mente pura, limpa, mediante a palavra do Pai. Casa de oração não é um templo religioso, como os pastores dizem, porque mesmo no Antigo Pacto, Deus nunca habitou em templo feito por mão de homem, embora Davi tenha desejado e Salomão tenha construído e Deus tenha se manifestado, não morava lá, tá? Quer ver? Isaías, no Velho Testamento, Isaías capítulo 66. Isaías 66. Eu vou ler o versículo 1 e 2. Que diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Para quem não sabe o que é o escabelo, era uma espécie de tamborete, de banco, né, de banqueta, que os judeus se assentavam e colocavam os pezinhos para descansar, tá bom? Então é uma força de expressão, claro, que o profeta usa, que os céus é o trono do Senhor e a terra é como se fosse um lugar que Deus coloca os pés para descansar. Assim diz o Senhor, Isaías 66, Velho Testamento, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual lugar seria o lugar da minha habitação, o lugar do meu descanso? Versículo 2. A minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis que para quem olharei? Para o humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra. Olha para quem Deus olha. Para o humilde e contrito de espírito, um coração aquebrantado, um espírito, uma mente contrita ao Senhor, o Senhor não rejeita. Deus não está olhando para templo, para catedrais. Deus não está olhando para uma congregação física de 4 paredes. Deus está olhando para um coração aquebrantado do verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. Independente se ele vai lá no templo, se ele vai adorar a Deus na praia, se ele adora a Deus em casa, se ele adora a Deus na sua consciência, deitado de joelho, em pé, correndo, seja lá da forma física, espaço, local, geográfico que seja. O importante é a mente dele no Senhor. Nós temos uma mensagem aqui em Graça que eu gravei há algum tempo. Você não adora a Deus em casa. Você não adora a Deus no templo. Você adora a Deus na graça. Você adora a Deus na sua mente, no seu entendimento. Porque nem todos que estão em casa, porque tem gente em graça que diz assim, eu mesmo não me reúno em graça. Eu adoro o Senhor na minha casa. Casa não é lugar de adoração. Templo não é lugar de adoração. Não é um lugar físico. Se você adora a Deus, você adora na sua consciência, na sua mente. Tá bom? Porque tem gente que gosta de distorcer a nossa fala, né? Então, abençoados, desde o Antigo Testamento, Deus já dizia, que casa me edificareis vós? Qual será o lugar do meu descanso? Venha para a casa do Senhor, aí ficam os religiosos. Venha para a casa do Senhor adorar a Deus. Para vocês que pensam que nós, em graça, vivemos assim, digamos assim, na libertinagem, você está equivocado, a não ser para aqueles que gostam de andar na libertinagem, porque aí tanto do sistema religioso como da graça sempre vai ter, tá? Em qualquer lugar tem batata podre e laranja podre, tá? Por exemplo, nós nos reunimos em graça, mas eu jamais irei dizer assim, irmão, vamos para a igreja adorar a Deus. Não. Irmão, vamos para a nossa reunião aqui em Lauro de Freitas aos domingos, adorar o Senhor. Você adora a Deus na nossa reunião, você adora a Deus na sua casa, você adora a Deus na tua mente. Porque não é o lugar que santifica, não é o lugar que é santo. O santo somos nós e a santificação está na nossa mente,
no nosso coração, no nosso entendimento. Por quê? Porque a nossa santidade não depende de um lugar. Não depende de um pastor colocar a mão na tua cabeça e orar por você. A tua santidade não depende de você tomar um copo com água. A tua santidade não depende de você fazer jejum. A tua santidade depende ou dependeu da graça do Senhor que te santificou. Ele é santo e nós somos santos nele. É isso que diz a palavra. A santidade não vem através de um templo porque Deus não habita na igreja, no templo religioso. Já li o Velho Testamento, vou ler também no Novo Testamento, lá em Atos. Tem outras passagens, mas eu vou ler aqui em Atos 17, 24, que o apóstolo Paulo disse assim, ó. Olha lá, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí? Eu estou equivocado nas minhas palavras? Eu estou errado? Eu já li o Velho Testamento, Isaías 66, 1 e 2. E agora estou lendo Atos dos Apóstolos 17 e 24. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Quando algumas pessoas dizem assim, no Velho Testamento Deus habitava. Nem no Velho Testamento Deus habitava. Deus nunca habitou em templo feito por mão de homens. Porque, olha lá, 24, 17 e 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mão de homens. As pessoas, você tem que ir para a igreja buscar santidade. Não, você é igreja e você se santifica na palavra. Se santificar é se separar. Pelo conhecimento da palavra, você se separa de muitas coisas erradas porque a palavra te instrui. Esse é o conceito de santidade, não é misticismo, religiosidade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que vós sois o santuário de Deus, o templo do Senhor, e que o Espírito do Senhor habita em vós? Vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo, que Deus habita em vocês? Viu aí? E agora? É o lugar que santifica ou você é santo porque o Senhor te santificou? 1 Coríntios 6, 16. Ou não sabeis que o que se une a uma meretriz faz um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas, 17, mas o que se une ao Senhor se tornou um só espírito com ele. Se uniu ao Senhor, não se uniu ao pastor, ao templo, é ao Senhor. 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito, que Deus habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo. O vosso corpo é o santuário do Espírito. Então onde é que Deus habita? No teu espírito que habita esse corpo. O teu espírito é um só espírito com o Senhor, versículo 17. Por isso o teu corpo é santuário do Senhor, porque o teu espírito que é um só com o Senhor habita aqui em você. Não é a tua carne que é o santuário de Deus, é o teu espírito aí. Versículo 17. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com o Senhor. Versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que habita em vós? O corpo é santuário do Espírito porque o teu espírito está ligado ao Espírito do Senhor. É um só com o Senhor. E agora? É por isso que você é santo. Não é porque você se santifica. É porque o Senhor te santificou. E são esses que vão para a eternidade. Então quem vê a gente pregando, falando que não precisa se santificar, não precisa se santificar, não precisa se esforçar, pagar preço para ser santo. Porque essa condição de santidade foi o próprio Deus que outorgou. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou. Agora andar em santificação, aí é pela revelação da palavra que você vai colher os frutos do Espírito. Tem mais, irmão Elcio? Tem. Hebreus capítulo 10, versículo 10, vamos lá.
Olha que coisa. Hebreus capítulo 10, versículo 10. É você que santifica-se a si mesmo para ir para o céu? Ou o Senhor que já te santificou com a sua oferta? Hebreus 10, 10. E é na vontade dele... Antes de você julgar aqui a mensagem, julgar aqui o mensageiro, leia a sua Bíblia. Pega aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 10. Olha de quem é a vontade. Se é a tua vontade ou a vontade dele? Ser santo é uma vontade que vem de você, parte de você ou partiu dele? Para a eternidade? Para ser dele? Para ser filho? E é na vontade dele que temos sido santificado pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Leu? Hebreus 10, 10. É na vontade dele que temos sido santificado pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Então a tua santificação foi pelo quê? Pelo jejum? Pela campanha do descarrego? Pelo culto da vitória? Pela fogueira santa? Pelo paga-preço no altar? Pelo óleo derramado na cabeça? Pelo monte? Pela consagração forte? Pela água orada? Pelas penitências? Pelo dízimo? Pelas ofertas? É essa a tua santificação? Ou a tua santificação foi pelo corpo de Cristo? A palavra diz que foi pelo corpo de Cristo. A tua santificação é porque você lê mais a Bíblia, ora mais? É porque você não bebe? É porque você não curte festa? E em momento algum estou incentivando as pessoas a beberem, se prostituir, usar droga de jeito nenhum. Isso aí é obra da carne. Vai plantar e vai colher. Eu estou falando que não é isso que determina. Isso não é o fator determinante para a tua salvação. Que a salvação é eterna e foi outorgada pelo Pai do teu Espírito. Aí é uma questão de fé. Ou você crê na palavra ou você crê no pastor. Entendeu? O problema é que as pessoas pegam costumes do judaísmo, como o jejum de Daniel, como o jejum dos apóstolos, como o próprio Jesus de Nazaré, como judeu no cumprimento da lei, e querem aplicar hoje no tempo da graça no ministério do Espírito. Não pode. E é nessa vontade, é na vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Versículo 14, olha o que diz. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre aqueles que estão santificados, ou que foram santificados. Então, foram santificados, fomos santificados. Não é você que se santifica para nada. Você decide, uma vez que você conhece a palavra, viver a santidade de Deus. Mas o que eu vejo são pessoas querendo viver a sua própria santidade. Meu irmão, me diga uma coisa, então você vive de qualquer jeito? Não, filho de Deus, eu não vivo de qualquer jeito, porque eu tenho temor de Deus. Agora, eu não fico me vangloriando dizendo que sou eu que pago o preço, que sou eu que me santifico, que sou eu que sou perfeito, que sou eu que sou evangélico, crente, que sou eu que me consagro, que sou eu que sou fiel. Não, não! Isso é vaidade, tudo é vaidade, isso é religiosidade. Paulo disse, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. O profeta Jeremias disse, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força. E também eu dou uma palavra aqui, não se glorie o religioso na sua religiosidade. Mas aquele que se gloriar, glorie-se na cruz de Cristo, na obra de Cristo, não está consumado, tudo realizado, eu confio nele, ele foi perfeito, ele me aperfeiçoou. Colossenses 2:10, e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade.
A nossa perfeição não está em nós mesmos, está nele. Estou falando grego? Não é pelo que você faz, é pelo que ele fez. Isso é dar glória a ele. Isso é exaltar ele. Isso é uma forma de adoração ao Senhor. Adoração, gente, não é você se reunir em uma igreja X ou Y, em um templo religioso e ficar: Senhor, eu te adoro, meu Deus, meu Pai, Jesus, apaga a luz, Pai, Deus, Espírito e tal, e BBB. Isso não é adoração, isso é falácia, isso é jargão religioso. Adoração, adorar em espírito e verdade, é com a consciência pura. Adoração é racional. Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ó, sacrifício vivo e santo, já é santo e agradável ao Senhor. Esse é o vosso culto racional. Não é ficar: Senhor Jesus de Nazaré, e eu jejuo e eu consagro, como aquele fariseu que batia no peito, e eu dou dízimo, e eu jejuo 3 vezes por semana, e eu não sou como esse pecador aí, eu não sou como esse irmão Elsa aí, que não é santo, que diz que Deus já fez tudo. Eu não sou como ele não, Senhor, eu pago o preço. Aí Jesus olhou e disse assim: quem desceu justificado? Foi o religioso? Que batia no seu peito, que dava o dízimo de tudo que tinha, que jejuava 3 vezes na semana? Ou foi aquele pobre pecador que nem levantou os olhos ao céu e disse: Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não posso... É como se aquele pecador dissesse assim: Senhor, eu não posso me santificar como esse religioso aí, Senhor, eu não posso me exaltar como ele, Senhor, ele dá o dízimo, eu não. Senhor, ele está aí batendo no peito dizendo que jejua, eu não. Senhor, ele está aí me julgando, dizendo que eu sou um pecador e ele não. Senhor, se depender das obras que ele pratica, Senhor, eu estou perdido. Qual foi a resposta de Jesus? Me diga, pastores, teólogos, religiosos, qual foi a resposta de Jesus? Hã? Pode comentar. Comentar não, que aqui não... Eu acredito que só tem os irmãos que já conhecem a palavra da graça, que já se libertaram do sistema. Mas talvez você vai assistir essa mensagem, alguém vai transmitir, compartilhar, e você vai enxergar aqui, vai ver essa mensagem aqui. Comente aí, vá. Deixa o comentário. Quem desceu justificado? O religioso dizimista fiel ofertante, que estava lá no templo todo dia e que jejuava? Ou aquele que reconheceu que ele só dependia da graça do Pai? Aí Jesus disse: quem desceu justificado foi aquele homem humilde que sabia que ele era um pecador fraco e dependia inteiramente da graça de Deus. Agora o religioso que diz: porque eu consagro, porque eu jejuo, porque eu sou santo. Nada. Nada. Queridos, Deus te conhece desde a fundação do mundo. Você não é alguma coisa porque você foi para uma igreja evangélica. Hoje eu tenho 42 anos, eu lembro que com 23 anos de idade eu fui para uma chamada igreja evangélica levantar a mão e aceitar Jesus. Todos pregavam para mim que eu era um filho da perdição e eu era uma criatura sem eira nem beira. E a partir de então eu me tornei filho de Deus. Hoje eu entendo que na verdade eu sempre fui um filho de Deus, só não conhecia a sua palavra. E a partir do momento que eu me tornei um religioso, eu comecei a achar que eu era melhor do que o outro. Porque o outro ia para o carnaval, porque o outro ia para outra religião, porque o outro bebia, porque o outro fumava, então eu era melhor, eu era perfeito. Até que a graça entrou na minha vida e eu entendi que eu estou na mesma condição do outro. Se eu sou filho, o outro também pode ser. Se eu não obedeci, o outro também vive em desobediência. Se eu obedeço, o outro também pode obedecer. Porque quem é pela graça e quem foi escolhido pelo Pai. Não estou dizendo que todos são, porque nós não somos universalistas. Existem as 2 sementes na face da terra. E isso é uma predeterminação do próprio Pai. Mas no dia que o pastor disse assim:
Elcio está reconhecendo o Senhor, te aceitando. Parece que foi naquele dia que Deus passou a me conhecer. É igual apresentar criança, né? As pessoas pegam hoje uma criança e apresentam no pseudo altar. Isso é lei de Moisés. Na lei de Moisés, a criança que era apresentada lá no templo, pelos sacerdotes, tá? Não era o pastor que apresentava, não. Era o sacerdote. Ah, mas o pastor não é um sacerdote? Não, não. O sacerdote era sacerdote da tribo de Levi, que apresentava o sacrifício sacerdotal pela lei. Eles apresentavam as crianças. E era menino, tá? Não era nem menina. Hoje em dia apresenta menina, menino, cachorro, gato, papagaio. Estão dizendo que estão vivendo o Evangelho de Cristo. E era um costume dentro do judaísmo. Tinha também a questão da circuncisão lá, tinha que se circuncidar a criança, o menino. E aí? Mas a apresentação lá de criança não era porque Deus não conhecia a pessoa e passava a conhecer, era um costume deles. Até porque sobre Jeremias, diz que no ventre da mãe ainda, quando Jeremias não tinha nascido, Deus já o conhecia e chamou como profeta. Davi disse, ainda informe no ventre da minha mãe, o Senhor já havia determinado os meus dias. Paulo disse em Gálatas, quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe o Senhor me chamou pela sua graça. Então Deus não te conhece como quando você apresenta alguém na chamada igreja no templo. Isso é religiosidade. Quer ver? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Duas coisas eu encontro nesse texto. A eleição antes da fundação do mundo, então por isso que não precisa apresentar ninguém ao Senhor, porque o Senhor já nos conhece antes da fundação do mundo. E também a santificação, como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos. E agora? A santidade dependeu de você, de mim ou de Deus? É a minha santidade ou a santidade de Deus em mim? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Não é para você se santificar, é para você ser um santo. Agora o santo se santifica ainda, né? É outra história. Judas capítulo, só tem um capítulo, né? Judas, vizinho Apocalipse, o capítulo 1, versículo 3, diz assim: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, eu tive por necessidade de escrever e exortar-vos a batalhar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Então os filhos de Deus que vão para a eternidade, que vão para o céu, como queiram falar, céu é uma coisa, tá? Eternidade, paraíso eterno é outra história. Mas enfim, aqueles que atribuem o céu como a morada eterna, tudo bem. É porque foram santos, santificados do Senhor, pelo Senhor. Não é porque se santifica para ser, é porque são santos do Senhor. Vocês estão entendendo a diferença? Amém? Deixa eu ver se eu tenho mais uma aguinha aqui. Tenho. Eu vou encerrar em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Vamos lá, Romanos 8, 29 e 30. Diz assim: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, seu Filho Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então vamos lá. Porque os que dantes conheceu antes da fundação do mundo,
também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Até para você ser parecido com Cristo, foi Deus que te predestinou. Não, porque eu tenho que ser imitador de Cristo, como Paulo disse, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, então eu tenho que imitar a Cristo. Mas para imitar Cristo foi porque o próprio Deus te predestinou, te escolheu para isso, te chamou para isso. Eu só consigo imitar Cristo porque eu fui chamado por Deus para isso. Você só consegue imitar Cristo porque você foi chamado por Deus para isso. Não é porque você aceitou. É porque Ele te chamou. E se você não consegue, é porque Ele não te chamou. E quem pensa que consegue pelos seus próprios esforços, está totalmente equivocado. Não entendeu nada do Evangelho. 29, né? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, olha o versículo 30, por favor. Romanos 8, 30. E aos que predestinou, a estes, olha a ordem, aos que predestinou, a estes também chamou. Não foi você que aceitou Jesus, foi Ele que te chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Sabe o que é isso? Santidade. E essa santidade aí veio de quem? Quem te conheceu antes da fundação do mundo? Foi você que conheceu a Deus primeiro ou Ele te conheceu primeiro? Quem te conheceu antes da fundação do mundo? Quem te predestinou? Quem te chamou? Quem te justificou e quem te glorificou? Foi você mesmo? Esse é o problema da religião. Eles estão se vangloriando nas suas obras. Porque eu pago o preço, porque eu vou para a igreja, você não vai para a igreja, você está desviado dos caminhos do Senhor. Ah, você está anulando o que Cristo fez? Você está de brincadeira, né? Isso é uma blasfêmia. Deus reconciliou o seu povo em Cristo, tá o povo dizendo, porque você tem que vir se reconciliar com o Senhor na igreja. Na igreja? No templo? A reconciliação foi na cruz, irmão. É pela fé. E aqueles que nunca foram na igreja? Aqueles que nunca leram a Bíblia? Perderam a salvação? Ou não são salvos? Aí Deus seria muito injusto, né? Condicionar a salvação de quem vai na igreja, ou quem vai obedecer esses pastores aí, cães gulosos, mercenários. Não estou generalizando, tá? Tem muito pastor, muito homem sério, muitas mulheres, muitas irmãs, muitas pessoas do bem, de caráter. Não estou generalizando. Estou falando dos lobos, dos cães gulosos. E quando eu me refiro a pastores, homens sérios, pessoas honestas, eu estou me referindo ao caráter da pessoa. Mas a doutrina está errada, tá? Porque está pregando a lei de Moisés, está se santificando por jejum, e isso aí não conta nada diante de Deus. Tá bom? Que fique bem claro aqui, porque a nossa briga aqui, a nossa luta é luta contra ideias, contra doutrinas diversas e estranhas. Nada contra o irmão, contra a pessoa, que são filhos de Deus e Deus os ama. Tá bom, meus irmãos? Fique bem claro isso aqui. Então, abençoados, que a mente espiritual seja ativada. Porque nós temos duas mentalidades. A mente natural, humana, biológica, né? E nós temos também a mente espiritual, que é a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, tá bom? E com a mente de Cristo nós vamos discernir as coisas espirituais. Paulo disse que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito porque parece loucura. Não pode entendê-las porque elas só se discernem espiritualmente. Quem é espiritual, quem está na mente de Cristo, que entende essa palavra, ele discerne tudo muito bem e de ninguém é discernido. Você sabe, meu irmão, minha irmã, meu vovô, minha vovó, você sabe por que meu tio, minha tia? Você sabe por que ninguém consegue te discernir? Quando você fala que você não precisa estar em um templo, quando você fala que você não precisa dar dízimo, quando você fala que você não precisa se batizar nas águas, que o batismo hoje é o do Espírito, quando você fala que está perfeito no Senhor, que você está salvo, e as pessoas, muitas vezes da nossa própria família, não entendem?
É porque eles não conseguem compreender a mente espiritual. Eles agem na mente da religião, da religiosidade. Eu já fui assim. 18 anos da minha vida. 18 anos da minha vida eu queria imputar às pessoas o ter que ir, tem que fazer, tem que pagar o preço, tem que ser crente. Mas quando eu entendi que quem faz, quem inclina o coração, quem direciona é o Espírito, já dizia o profeta que não é por força, não é por violência, mas é pelo próprio Espírito, aí eu entendi que eu estava totalmente equivocado. Porque eu estava achando que dependia de mim, quando na verdade sempre dependeu da graça de Deus. Quando eu colocava a mão na cabeça de alguém para orar, eu achava que dependia da minha mão na cabeça daquela pessoa para orar pelaquela pessoa, para declarar bênção naquelas pessoas. Hoje eu entendo que é o Eterno que está nos cobrindo, que é a sua graça que nos basta e que é o seu poder que aperfeiçoa na nossa fraqueza. Hoje eu só transmito a palavra, mas quem faz a obra é o próprio Espírito de Deus. Mas lá na religião não. Os pastores nos ensinam a fazer a obra. Você vai, você bota a mão, você expulsa demônio, você isso, você aquilo. Só religiosidade. Semana retrasada, domingo, acho que vai fazer 15 dias próximo agora, nós estávamos louvando ao Senhor na nossa reunião local, todo mundo ali, né, adorando, louvando, né, cantando músicas. E de repente entrou um senhor de aproximadamente uns 60 anos, parecendo um ninja, com acho que um facão aqui atravessado no peito, em uma espécie de bainha aqui no peito, uma tesoura de jardinagem desse tamanho do lado e tipo um punhal do lado da coxa, com a touca, com a mochila nas costas, com umas camisas meio que camufladas, alguma coisa assim, parecendo um soldado. E a gente estava ali louvando e aquele homem entrou e me abraçou. Eu tomei até um susto na hora que eu estava, né, distraído ali, adorando, louvando ao Eterno. E aí ele me abraçou e quando eu olhei, estava aquele homem nos meus pés. Basicamente nos meus pés, me abraçando, me segurando aqui, colocou a cabeça no meu peito. E começou a chorar. Eu estava louvando, né, aquele homem estava ali e me abraçou. E eu vi, né, que ele estava com a arma branca, né, faca, facão, tesoura. E os irmãos estavam ali reunidos comigo. E até para uma questão de integridade física dos irmãos, né? Ele me abraçou, eu segurei ele assim, estava louvando, né? Fazendo a confissão de fé. Eu segurei ele ali e ele começou a chorar no meu peito. Chorou. Depois ele se ajoelhou e começou a chorar e pediu uma oração e tal. E ali eu fiz uma oração com ele também e tal. E o que me vem na mente é o seguinte: ah, meu pai, se é na religião, aquilo ali era um prato cheio para um teatro. Era um prato cheio para botar a mão na cabeça daquele homem, fazer aquele homem rodar, mexer com o sistema nervoso dele e inclinar a cabeça dele para trás para ele dar tontura, girar no sentido anti-horário. Isso tudo é técnica. E fazer ele cair. E aí a igreja toda, uau, o irmão Elcio expulsou o demônio desse homem. Não, irmão. Isso é teatro. Isso é técnica, tática que eles usam. Não, simplesmente eu fiquei ali com ele, abracei, ele chorou, pedi oração. Depois a gente deu um café a ele e ele foi embora. Eu ainda fiquei ali com certo cuidado, perto dele e tal. Como eu falei, questão de integridade física dos irmãos, tendo um certo cuidado, ambiente com criança, com mulheres idosas, com homens. Então a gente tem que ter esse cuidado. E depois ele foi embora e a gente continuou com a reunião. Então, abençoados, são pessoas sensíveis, pessoas carentes, pessoas traumatizadas, pessoas que, por certo, se ele entrou em alguma igreja religiosa, já derramaram óleo na cabeça dele, já botaram ele para cair, já disseram que ele estava cheio de demônio, porque isso acontece na religião. Mas no nosso meio não. Nós buscamos levar a racionalidade para as pessoas, o entendimento, sente aí, toma um café, toma uma água, presta atenção no que vai ser ministrado, para as pessoas saírem conscientes.
Isso é santificar a mente. E não perturbar, sai demônio e joga água gelada e tal, e o homem tá armado e tal, tá amarrado e tá solto e sai. Sai o quê, gente? Amém, meus irmãos? Então ficamos por aqui. Que o Papai do Céu continue nos direcionando nessa verdade e abrindo a mente de muitos filhos de Deus que se encontram ainda na escuridão da religiosidade, tá bom? Graça e paz. E até o próximo encontro. À noite eu vou deixar um reprise, uma mensagem antiga que tem já tem quase 5 anos, tá? Foi uma mensagem que foi pregada no Rio de Janeiro sobre o diabo, o homicida e pai da mentira. Eu vou deixar essa mensagem que eu sei que algumas pessoas que estão chegando no canal agora não conhecem essa mensagem. Às 19 horas eu vou deixar essa mensagem aqui no canal para vocês entenderem, né? Esse tema, como surgiu a ideia de um diabo como ser espiritual e como nós mostramos dentro das Escrituras que isso, na verdade, foi inventado, interpretado totalmente, deturpadamente pela religião, tá bom? Graça e paz e até o próximo encontro. Tchau, tchau.